Olá, professores coordenadores. Estamos aqui para mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari e queremos levar para vocês uma formação, referente ao relacionamento que existe entre a AP, as sequências digitais, com o SAEB. Nós estamos em um momento, onde os nossos alunos estão fazendo a AP. Nós já fizemos 4 sequências digitais, vamos partir para a 5ª sequência digital deste ano e logo mais nós vamos ter o SAEB. Vamos fazer mais uma vez essa avaliação externa. Vamos ter o SARESP também, mas o foco hoje é conversar um pouquinho com vocês, como a gente pode dialogar, as AAPs, as sequências digitais, essas avaliações que sempre estão aparecendo, sempre os nossos alunos estão fazendo, com o SAEB, que vão nos dar índices. Então, é uma preocupação que todos têm e no núcleo pedagógico nós fizemos esse trabalho, Nós estamos pensando em conversar com os professores através do ATPC para esclarecer algumas coisas. Lógico que muito do que nós vamos falar aqui, acredito que muitos de vocês já sabem, já conhecem, já se aprofundaram, nesse assunto. Mas acredito também que tem professores que começaram na rede há pouco tempo, não tiveram essas formações ou não se aprofundaram muito nesse tema. Então, a nossa ideia hoje é relacionar essas avaliações externas. Esperamos que vocês aproveitem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, se estiverem assistindo de manhã, ou nos mandar mensagens, Aquilo que nós podemos responder na hora, nós vamos responder, ou em algum outro momento, se demandar um pouco mais de pesquisa para poder responder. Então, vamos lá então nesse ATPC, construindo juntos, esse relacionamento entre as avaliações externas. A primeira avaliação que nós gostaríamos de conversar um pouquinho, falar um pouco, é sobre a avaliação de aprendizagem em processo, a famosa AAP. Então, como é construído essa avaliação de aprendizagem em processo? Bom, a avaliação é composta por um conjunto de itens. Bom, nós vamos falar bastante em itens, Isso que a plataforma ela traz e a gente está acostumando um pouquinho com isso. São as questões, São as questões que aparecem nas provas. Então, essa avaliação, a AAP, essa avaliação externa, é composta por um conjunto de itens. Cada item avalia uma habilidade específica, com o objetivo de verificar apenas um ponto do aprendizado. Então, cada item, ela trabalha ou busca ver a compreensão do aluno em uma habilidade específica, se o aluno aprendeu aquela habilidade ou não. Com isso, é possível identificar com mais clareza o que o estudante já aprendeu e no que ele ainda tem dificuldade, para que a partir daí sejam desenvolvidas ações em sala de aula. Então, nesse caso específico da AAP, nós estamos trabalhando esses itens, e esses itens vai dar ao professor subsídios para ele desenvolver ações para a correção, para a aprendizagem do aluno. Então, a escolha dos itens que integram esse teste baseou-se em grupos de habilidades que são
representativa das metas de desenvolvimento e aprendizagem nesse momento do ano letivo. Então, eles buscaram, dentro do arcabouço, né, dentro do grupo de habilidades, aquelas que o aluno deveria, né, estar aprendendo, deveria saber, né? Bom, como se compõe, né, a AP? São blocos, tá? Então, a AP se compõe de 3 blocos. O bloco de habilidades essenciais, o bloco do marco de desenvolvimento e o bloco de habilidades complementares. Tá? E nós vamos desenvolver, entender um pouquinho o que são esses blocos. Tá? Então, começando, nós vamos entender um pouquinho o que é esse bloco de habilidades essenciais. Bom, eu gostaria de deixar claro que esse material que eu estou desenvolvendo junto com vocês, eu peguei lá uma parte dele, né, uma grande parte deles, peguei no CAED. E aonde eu fui para buscar essas informações? Eu fui lá, entrei no CAED e fui no Guia das Avaliações e das Sequências Digitais. A partir do momento que eu cliquei lá, procurei as AAPs, né? A AP1, a AP2, né? Eu tirei essas informações que eu estou repassando para vocês, para que a gente possa entender juntos, aprender juntos, ou desenvolver juntos, né, esse conhecimento sobre a AP. Né? Então, clique aí no guia de avaliações e das sequências digitais, e aí você procurando aquelas informações que você quer, vocês vão encontrar o que está sendo colocado aqui. Bom, o bloco de itens, né, das habilidades essenciais. O que se trata isso? Né? Apesar do nome já estar bem claro, né? Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Em cada etapa do ano letivo, há um conjunto de habilidades previstas para o desenvolvimento da criança ou do jovem. Então, olhando, nós entendemos isso, né? Nós estamos trabalhando agora bastante com isso, com habilidades, e cada ano, né? Cada ano tem as suas habilidades que deveriam ser trabalhadas naquele ano. Lógico que, com a pandemia, né, ficou um pouco mais difícil, mas a SEDUC, né, a COPED, ela tem tentado remanejar isso, trazer isso de uma forma que o aluno consiga acompanhar. Né? Então, está sendo pensado nisso. Bom, é importante avaliar essas habilidades para que os professores e gestores possam acompanhar a aplicação do currículo do Estado de São Paulo. Nesses blocos, que também recebem o nome de blocos principais, estão reunidos itens que avaliam habilidades consideradas essenciais e que já deveriam ter sido aprendidas até este momento do ano. Então, é aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Tá? Então, esse bloco principal, ou considerado as habilidades essenciais, é aquele grupo, né, de habilidades onde o aluno está trabalhando já. Né? Já deveria estar trabalhando. Por isso que é cobrado, no caso aí, da AAP, da Avaliação de Aprendizagem em Processo. Bom, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Como eu falei, tirado ali do próprio CAED. Então, se você for, né, no olhar lá, você vai ver os itens. Né? Perceba aqui, ó, aqui tem o item de 1 a 4, mas você vai encontrar itens, no caso aí, de 1 a 20. Né? Então, são 20 itens que são colocados aqui, né? E aí você vai poder ver qual aquele que o seu aluno, a gente vai trazer um pouco mais para baixo, está com dificuldade para o aprendizado. Tá? Então, se clica, pode procurar o item 1 e ver qual é a habilidade, né? E em cima, naquele olhinho lá, se você clicar, você vai encontrar a questão desse item. Né? Então, você vai poder ver
né, e visualizar a questão desse item, como nesse caso aqui, né, uma questão do 6º ano. Né? Não vou ficar lendo a questão, né, interpretando, no caso, a questão, mas é importante que vocês vão até a plataforma, visualizem essas questões, né, com mais que os alunos tiveram um pouco mais de deficiência para realizar, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, para que vocês possam trabalhar, né, essas questões, ou renovar no nivelamento, no futuro, no próximo bimestre, para que ele não perca essa habilidade de vista. E embaixo você tem a resolução e o comentário dessa questão, né? Como que ele deveria trabalhar, qual é a resposta correta, né? Então fica muito fácil de andar com essa plataforma, né? Conhecer um pouco, né, mais a fundo as questões que foram trabalhadas, nesse caso, na AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Tá? Aqui a mesma coisa, né, só que de língua portuguesa, tá? Então são questões de língua portuguesa, vocês podem também fazer essa verificação, clicar no olhinho em cima de qualquer item, né, na sequência, e você vai ter a questão, né? No caso aqui, a questão, acho que foi questão número 1, né, do item número 1. Então, a mesma coisa, você tem a questão, né, você tem o teste que foi feito, que o aluno escolheu, né, e a partir daí, logo em seguida, você tem a resolução desse teste. Bom, o segundo bloco, né, que nós temos é o bloco de itens do marco de desenvolvimento. Tá? Então, nós vimos lá o bloco de habilidades essenciais e agora o bloco dos itens, né, de marco do desenvolvimento. O que seria isso? Eles reúnem habilidades fundamentais para que os estudantes possam prosseguir na sua trajetória escolar. Sendo assim, os itens referentes a esse bloco, que também recebe o nome de bloco de integração, é um outro nome que se dá, avaliam habilidades mais básicas e pregressas, sem as quais o estudante dificilmente conseguirá aprender aquilo que é exigido no ano letivo atual e nos demais. Então, são habilidades que são trabalhadas, que para ele poder trabalhar outras habilidades, ele depende dessas. Né? Por isso que ele fala habilidades mais básicas e pregressas. Né? Então, ele necessita aprender essas habilidades para poder dar até sequência nessas outras habilidades que estão sendo trabalhadas no ano que ele está. Tá? Então, são um bloco, né, de 5 itens, onde ele trabalha essas habilidades. Chamado marco de desenvolvimento, ou bloco de integração. Né? Então, percebam o quanto, né, a forma como está constituída, né, no caso, a AP. Também coloquei aqui alguns exemplos, né, para vocês possam acompanhar, mas como eu falei para vocês, né, só estou visualizando, né, não dá para a gente trabalhar, ir a fundo nessas questões, né, peço que vocês façam isso, né, se já não o fazem, se já não o fizeram, para que vocês conheçam a fundo essas questões que estão sendo colocadas. Percebam aqui que esse item começa a partir do 21. Né? As habilidades essenciais é do item 1 ao item 20. Tá? Então, nós temos 20 itens, 20 habilidades sendo trabalhadas. No caso aqui, eu peguei como exemplo a segunda AP, né? São 20 habilidades que estão sendo trabalhadas
nas habilidades essenciais. E na habilidades do marco de desenvolvimento, né, são 5 habilidades. Tá? Então, mas tem outras aqui que vocês vão poder verificar lá. Então, peguei também um exemplo, por isso que a partir do item 21, peguei um exemplo aqui, né, o gato, o galo e o ratinho. Né? E aí tem uma questão para que seja desenvolvida pelo aluno. Né? E também a resolução logo em seguida. Né? Então, uma questão de língua portuguesa que foi colocado aqui para vocês, vocês verem. Né? Então, são questões que a gente pode até falar que são questões até mais fáceis, né, para que o aluno possa desenvolver. Ele deveria ter conhecimento para poder resolver isso e a partir daí ele poder dar andamento aos seus estudos, o que já está acontecendo. Então, é o chamado marco de desenvolvimento, é um bloco, né, de questões em cima disso. O terceiro bloco, né, que aparece dentro da AAP, né, é o bloco de itens das habilidades complementares. Tá? Então, nós temos mais um bloco aqui, é o terceiro, são 3. Né? Então, as habilidades complementares. O bloco das habilidades complementares, também chamado de bloco de equalização, é composto por itens que complementam as principais habilidades avaliadas no testes. Aqui, as habilidades em jogo podem ser tanto do período letivo em questão, quanto de etapas escolares anteriores. Uma das principais funções desse bloco é permitir que os resultados alcançados pelo estudante possam ser comparados com o de outros testes e atividades da plataforma. Então, são blocos, né, onde há uma comparação, equalizado com outros testes, outras avaliações da plataforma. Então, eu tenho um conjunto de itens que são colocados lá e ali eles verificam, para depois dar um retorno, né, para nós professores, como que foi, ele está acompanhando, tá? Acompanhando as questões ou as habilidades deste ano letivo. Tá? Ele tem algumas questões dos outros anos, mas especificamente ele quer verificar o que ele está aprendendo este ano, o que ele já aprendeu, e fazer essa comparação com outras atividades da plataforma. Por exemplo, com a sequências digitais, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos também, tá? Que então, até a partir do item 41, tá? Então, nós temos aqui a partir do item 41, e aí ele dá a sequência, e a partir daí alguns exemplos também que eu coloquei para vocês. Então, nós temos aqui um exemplo de matemática com a sua resolução. Então, fica bem fácil do professor fazer essa verificação, né? Entender o exercício que o aluno fez, né? Nessas atividades da AP. Deixa eu ver se tem outro exemplo, que é um outro exemplo também, né? Um exemplo de matemática também. A resolução, né? Nesse caso não tem comentário, algumas questões não aparecem comentários, né? Mas aí você consegue localizar o que está sendo feito. Bom, você está fazendo essa verificação, você está acompanhando, né, o seu aluno, né? A partir daí, o que acontece? Aparecem os itens, né? Então, eu peguei um exemplo qualquer aqui e você consegue verificar, ó, se é tracinho, é porque não foi feito. Se está um tique aqui, é porque ele acertou. Se tem um X,
é porque ele errou. E todos os itens, então você consegue fazer essa verificação lá em cima e fazer a verificação aqui embaixo também, né? E aqui você pode correr com ele, ele vai aparecer todos os itens, né, que cada aluno de sua sala fez. Se fez, se não fez e o que ele acertou, né, na AP, né, na avaliação de aprendizagem em processo. Então fica bem interessante essa visualização por aluno, tá? Então não deixe de fazer essa verificação, né, que é bem importante. Então corre, né, você vai ver até do primeiro item até o final, né, o que ele conseguiu acertar, o que ele não acertou, ou se fez ou se não fez, né? Bom, como é composta essa avaliação, né, essa AP? Ela é composta de 15 itens, 15 questões de habilidades essenciais, 5 itens de marco do desenvolvimento e 6 itens de habilidades complementares. Tá? Então, 21 questões nesse caso aqui. Então, se você olhar, vai ter bem mais que isso, habilidades, mas é contemplado nas avaliações, né? É feita uma seleção lá desses itens, e aí se contempla a prova com isso, com 15 itens de habilidades essenciais, 5 itens do marco do desenvolvimento e 6 itens de habilidades complementares. Tá? É isso que é composta essa avaliação, né, AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. Bom, nós vimos a AP, né, que é uma avaliação externa, acho que estamos realizando agora, né, quando for ao ar, esse ATPC, a terceira AP. E nós temos também a sequência digital, as sequências digitais, que são avaliações também de verificação. Então, nesse caso, nós já fizemos 4 e estamos indo logo mais, né, os alunos vão fazer a 5ª sequência digital desse ano. Mas para que serve, né? Para que me ajuda essa sequência digital? As sequências digitais são cadernos com atividades disponibilizados de uma forma periódica, então de tempos em tempos ela vai aparecer, né, na plataforma para que os alunos façam, que o estudante pode resolver por computador, smartphone, com o objetivo de reforçar as habilidades nas quais ele ainda apresenta dificuldade. Então, o objetivo primeiro da sequência digital é reforçar as habilidades nas quais ele ainda apresenta dificuldades. Os resultados de cada sequência digital são divulgados na plataforma CAED, da rede de ensino, para que o próprio estudante, junto com o professor ou a professora, possa acompanhar a evolução de sua aprendizagem no ano letivo. Tá? Então, a sequência digital trabalha aquilo que o professor já está trabalhando em sala de aula. A partir do momento que ele está aprendendo, né, nós temos a sequência digital, que acontece de tempo em tempo. Para quê? Para que o professor possa avaliar, né, quando aparecem as respostas, os resultados lá na plataforma CAED, a partir daí ele consegue fazer essa verificação, né, o que o aluno está aprendendo, o que o aluno não está aprendendo, quais são as habilidades que ele demanda um pouco mais de estudo de nosso aluno, né? Então fica mais claro, fica mais fácil, né, quando você tem esses dados na mão. Então é importante que nós professores tenhamos, né, a sequência digital, tenhamos a AP como aliados ao nosso trabalho. Tá? Então é muito importante, né, que a gente, lógico que o ano passado nós ficamos cabelo em pé, que era uma em cima da outra, né, uma questão em cima da outra, uma atividade em cima da outra, uma sequência digital em cima da outra, mais a AP, né? Então realmente ficou bem confuso, né, o ano passado. Esse ano
tenho passado em algumas escolas e visto que eles se programaram, né, um pouco melhor, né? Então, não está atropelando essas avaliações como aconteceu isso no ano passado. Então, realmente é necessário uma programação da escola para realizar essas atividades, essas avaliações, né? Mas o principal disso é que o professor consiga enxergar isso como um aliado ao seu trabalho. Então, esse trabalho de formatar, levantamento, todo, a plataforma já está fazendo. Tá? Então, a plataforma já está conseguindo entregar para nós professores, né, esses dados, né, com as habilidades. A partir daí, a gente realizar atividades, nivelamentos, o que for, para retomar com nossos alunos, da forma como vocês, a escola, os professores acharem melhor. É um reforço em habilidades prioritárias, né? Por serem aplicadas de forma mais flexível, com a possibilidade do estudante fazer consultas a materiais didáticos e receber apoio, as sequências digitais cumprem mais a função de uma atividade de reforço escolar. Tanto que as habilidades selecionadas para compor os cadernos são aquelas nas quais os estudantes tiveram mais dificuldades nas avaliações bimestrais ou trimestrais aplicadas anteriormente. Tá? Então, as sequências digitais têm essa função, né, que eles colocam como reforço. Tá? Então, o aluno ele vai fazer essa verificação, né, em cima de habilidades que em outras avaliações ele teve um pouco mais de dificuldades, e aí é retomado nas sequências digitais. Então, ele consegue, né, fazer esse reforço. Mesmo aqui, como está sendo colocado, aí está na plataforma, né, mesmo ele podendo fazer consultas, mesmo ele tendo uso de materiais didáticos, né, em sua mão, né, ele está aprendendo. Né? Ele está aprendendo, se ele está consultando, se ele está estudando, se ele está lendo, né, e fazendo essas atividades, é uma forma também dele aprender, também é uma forma dele poder entender aquilo que está sendo colocado, está sendo trabalhado. Tá? Então, não é uma coisa que a gente vai ficar... não, precisa fazer sem consulta. Não é necessário, não é preciso, né, ser tão rígido, né, nesse caso. O material didático, as consultas, nesse caso aqui, né, lógico, a escola, o professor tem liberdade para fazer da forma como achar melhor, mas do meu ponto de vista, né, nesse caso ajuda, né, ele fazer essa consulta desses materiais que ele tem, tá? Tanto língua portuguesa, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, o que for. Bom, nós falamos então, né, nós refletimos um pouco sobre essas avaliações que já se tornou conhecida nossa e dos nossos alunos, né? Então, nós conhecemos, né, a AP, nós falamos um pouquinho sobre as sequências digitais e agora nós queremos falar um pouco sobre o SAEB. Nós queremos relacionar um pouco essas avaliações, né, externas com o SAEB, chegar a algumas conclusões a respeito disso. Tá? Então, o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir, né, no desempenho do estudante. Bom, nós estamos ressaltando bem isso, porque até
há um tempo atrás, né, o, o ano passado estava numa pandemia, então não foi possível a aplicação dessas avaliações externas, mas nós estávamos acostumados a fazer o SARESP, né? Esse ano vai ter o SARESP também, mas o Estado de São Paulo, ele está focando, né, como uma avaliação externa principal, o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Por quê? Né? A gente precisava entender, acho que é interessante entender os motivos, né, que levaram o Estado de São Paulo a escolher, né, como uma meta, né, para as escolas o SAEB, porque ele sempre existiu. Os alunos sempre fizeram essa avaliação. Muitas vezes era o foco, né? Nós não tínhamos o foco muito ligado ao SAEB. O nosso foco principal, eu acho que vocês concordam com isso, era o SARESP, né? Então nós olhávamos, né, com muito mais interesse, né, por motivos, né, diversos, o SARESP. Agora o Estado de São Paulo elegeu, né, o SAEB, né, esse sistema de avaliação, quase que como principal, né, nesse caso. Por quê? Eu acredito, né, assistindo algumas lives, conversando e vendo, né, o que eles estavam falando a respeito disso, é quase que óbvio também, né? O SAEB, né, lá do INEP, é de nível nacional. O SARESP, ele abrange o estado de São Paulo. Lógico que o estado de São Paulo, ele quer ter uma visualização de desempenho em termos do território nacional, né? Então, eu acredito que, por isso, a escolha do SAEB, né? Que faz parte do INEP, lá do Instituto. Né? Para quê? Para que o Estado de São Paulo consiga índices, né, que tenham uma abrangência nacional e até em termos de comparações com outros países. Para isso, é necessário que a gente faça essa avaliação, né, com todos os olhos em cima dessa avaliação, né? Não em segundo plano, como estava acontecendo, acredito, né, em segundo plano nos anos anteriores. Então, o nosso olhar hoje está para o SAEB, né? Mas vou repetir para vocês, nós temos o SAEB, nós vamos ter essa avaliação do SAEB, mas nós também vamos ter o SARESP, né? O SARESP não saiu de cena ainda. E nem sei se vai sair, tá? Nem sei se vai sair de cena. Então, por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Tá? Então, eles fazem o teste e depois isso retorna, né, para o aluno, retorna para o professor para entender esses resultados. O SAEB permite que as escolas e as redes municipais estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. Então, isso é muito importante, né? Então, a escola precisa desses índices, né? Para quê? Para saber qual é o caminho, qual é o rumo, quais são as metas, quais são os objetivos para o próximo ano. Então, se você olhar, você tem a sua nota, se você fez avaliação, se teve estudantes suficientes para poder realizar essa avaliação, você tem esse índice, que é um valor. E você tem uma meta para ser atingida, né? Então, a busca é atingir essa meta ou ultrapassar essa meta. Então, a busca é para isso, para conseguir atingir essa meta, né? E ter, né, se ele atingiu, se a sua escola atingiu, né,
Por sequência, é que os estudantes conseguiram resolver, né, a maior parte dessas atividades, dessas questões, desses itens que foram colocados lá. Tá? Então, o resultado da avaliação é um indicativo de qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Tá? Então, hoje nós não podemos mais nos esquivar dessas avaliações externas. Nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos que olhar para essas avaliações, né, e usar a nosso favor. Tá? Então, nós temos que usar essas avaliações que estão chegando, né, usar a nosso favor. Então, a escola vai fazer uso desses subsídios, né, desses resultados que são oferecidos depois, né, para montar o seu plano de ação, né? Como que vai ser trabalhado no próximo ano através desses índices, né? Eu subi bastante o índice, eu não subi bastante o índice, eu estou estagnado, como que pode ser feito? Então, como nós temos a AP, nós temos as sequências digitais, nós vamos ter o SAEB, né? Nós vamos ter o SARESP, né? Tudo isso, né? Todas essas avaliações externas, né, do Estado de São Paulo ou do governo federal, tem que ser usado pela escola, tem que ser usado pelos professores coordenadores, tem que ser usado pelos professores para beneficiar o nosso aluno, para que o nosso aluno aprenda. Tá? Então, o foco principal, né, da escola é atingir o aluno. Então, nós temos e precisamos usar esse material que está sendo nos dado, né, para aplicar em benefício do aluno. É conhecer aquilo que está em defasagem, melhorar, né, aquilo que ele está sabendo. Né? Às vezes parece que nós estamos falando e parece que nós estamos no mundo perfeito, mas é aquilo que se pode atingir através disso. Então, eu tenho isso em mãos, né? Eu vou fazer um plano e trabalhar em cima daquilo que é possível ser trabalhado. Tá? Ninguém está querendo que você faça né, um milagre daqui, mas a gente sabe que se eu tenho os resultados e eu provoco isso, né, para que o professor consiga, né, atingir o aluno sabendo das deficiências dele, conhecendo o meu aluno e sabendo das deficiências dele, é muito mais fácil, tá? Do que eu trabalhar, né, de uma forma uniforme, né, para todos os alunos. Né? Então, nós já falamos isso há algum tempo atrás, né? Então, nós temos que tentar, pelo menos, né, entender a sala de aula, né, como vários alunos, perfis diferentes, conhecimentos diferentes de mundo e da matéria que está sendo dada. Então, da maneira como eu puder trabalhar, né, de uma maneira entender que aquele aluno não conhece nada ou aquele outro aluno conhece um pouco e o outro conhece muito, como é que eu vou poder trabalhar isso em sala de aula? Como que eu vou poder fazer com que essas demandas, né, que nós temos, que não são fáceis, se reflita em benefício do nosso aluno? Tá? Lógico que nós não temos soluções, né? Não vou conseguir trazer soluções para vocês aqui, mas é importante provocar essas conversas dentro do ambiente escolar. Né? Como atingir, como conseguir fazer com que o nosso aluno aprenda aquilo que ele não está conseguindo aprender. Tá? Então, é uma coisa que realmente nós temos que trabalhar, nós temos que discutir, nós temos que conversar sobre isso, né, para que a gente atinja os objetivos. Né? Então, esse é o principal, né? Atingir os nossos objetivos. E, vou repetir,
essas avaliações externas que estão vindo, né, sejam nossos aliados nisso. Bom, aplicação do SAEB em 2021. Né? Os anos séries que serão avaliados, o 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. Tá? Então são essas anos séries que serão avaliados no SAEB neste ano. Os componentes para os anos séries avaliados serão língua portuguesa e matemática. Tá? Então serão avaliados esses 2 componentes no SAEB desse ano. O que é avaliado no SAEB? Né? Bom, tradicionalmente são avaliadas habilidades em língua portuguesa com foco em leitura e matemática com foco em resolução de problemas. Tá? Então, são habilidades direcionadas a isso, né? Ao foco em leitura e o foco em resolução de problemas. Tá? Isso eu falo tradicionalmente, né? Então, todas as outras avaliações do SAEB trouxeram essas habilidades de língua portuguesa e matemática. O que são matrizes de referência? Tá? Então, nós trouxemos as matrizes de referência aqui, vamos falar um pouquinho, porque são elas que são cobradas e nos dão um direcionamento, né, para aquilo que é avaliado no SAEB. Né? Então, o termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração de itens de testes e provas. Tá? Então, nós temos as matrizes de referências, né? Essas matrizes de referências vão indicar, vão olhar para aquelas habilidades que serão cobradas nestas avaliações. Tá? Então, não sei se eu me fiz claro, né, para explicar o que é matriz de referência. Então, mas é isso. Né? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais, vamos verificar essas matrizes. Tá? Então, a matriz de referência olha para as habilidades que vão ser avaliadas em cada item aí da escolaridade do nosso aluno. Bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto de avaliação. Então, o SAEB oferece para nós, professores, uma escala de proficiência. Tá? Para quê? Para a gente entender, né? Para a gente localizar o nosso aluno nessa escala. Então, nós conseguimos, nessa escala, verificar se ele é um aluno que está com atenção, ele é um aluno que está adiantado, está se desenvolvendo bem, né, ou não. Então, eu consigo fazer essa visualização. Né? Essas matrizes reúnem um conjunto de habilidades a serem medidas a cada ano série, avaliados no SAEB e estão disponíveis no portal do INEP. Tá? E no final, eu coloquei para vocês, né, essas referências, eu coloquei lá para vocês visitarem, né, essa plataforma do INEP. As matrizes de referência são equivalentes às matrizes curriculares. Tá? Então, a gente fala em matrizes de referência, matrizes curriculares. São iguais ou não são iguais? A resposta é que a matriz de referência não podem ser confundidas com matrizes curriculares, pois não englobam todo o currículo escolar. Tá? Então, vamos deixar bem claro, né, que a matriz de referência, né, ela abrange um determinado conjunto, né, de habilidades. Né? E a matriz curricular é todas as habilidades, né, do currículo escolar.
Também não pode ser confundido com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, pois são um recorte do conteúdo curricular estabelecidos para determinada etapa ou ciclo escolar. Então, o SAEB, o que ele faz? Ele faz uma fotografia só dessas habilidades que ele vai pedir. Tá? Ele não tem como atingir todas, né? Que ele é do quinto, né? Do nono, terceiro ano. Né? Então, vai abranger uma parte apenas daquilo que os alunos estudaram e vai fazer essa verificação, tá? Através de metodologias que eles têm lá para fazer essa verificação se o aluno está compreendendo, está entendendo ou não. Tá? Então é importante que a gente tenha essa observação, né? Até para poder falar, conversar com nossos alunos de uma maneira que eles entendam, né? Para eles ficarem tranquilos na hora que eles estiverem fazendo essas avaliações, né? No caso que nós estamos sendo específicos agora no SAEB. Tá? Então, é importante que eles saibam disso. Outra palavra que aparece bastante no SAEB, que são descritores. Né? Bom, o que são descritores? As quais matrizes de referência de língua portuguesa e matemática estão subdivididos em tópicos ou temas e estes em descritores. Tá? Então, é uma subdivisão do que nós estamos falando. Cada descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos que traduzem certas competências e habilidades. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados com base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Então, eles pegaram, né, as matrizes de referência, os conteúdos e subdividiram para chegar nesses descritores. Cada descritor dá origem a diferentes itens e a partir das respostas dadas, verifica-se as habilidades os alunos efetivamente desenvolveram. Né? Verifica-se quais habilidades os alunos efetivamente desenvolveram. Então, eles trabalham essas habilidades dentro do currículo, ele consegue colocar essas habilidades em itens, se relacionam com outras, para quê? Para que entender se o aluno está conseguindo fazer ou não. Né? Esse é o objetivo dos descritores. A escala de proficiência do SAEB. Eu coloquei aqui o ano série, o componente curricular e o link. Tá? Então, vocês vão receber esse material, né, para que você possa olhar, né, do nono ano, do terceiro ano, né, quais são a escala de proficiência, como está colocado essa escala, né, e o que o aluno é pedido dentro dessas escalas. Então, é interessante que você depois clique, né? Clique aqui, né, para que você consiga enxergar essa escala de proficiência, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, né? É o que vai ser pedido, né, lá dentro do SAEB. Bom, o que cai na prova de matemática? Né? Eu peguei um item só, né, para colocar aqui, né? O conhecimento de matemática no SAEB deve ser demonstrado por meio de resolução de problemas, e são consideradas capacidades como observação, estabelecimento de relações, comunicação, diferentes linguagens, argumentação e validação de processo.
A prova estimula formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e estimativa. Tá? Então, eu peguei no caso de matemática, vocês podem entrar lá também ver o que cai na prova de língua portuguesa. Nós já demos falamos um pouquinho lá atrás, né? Mas foquei aqui em matemática para terem uma ideia, né, do que é cobrado, o que são pedido, né, dentro da prova de matemática. Na prova de língua portuguesa também são pedidas outras coisas em relação à matéria de língua portuguesa. Então, percebam aqui, o foco aqui no caso é resolução de problemas. E dentro da resolução de problemas, eles conseguem enxergar nas questões, né, se o aluno está conseguindo, né, ter um raciocínio intuitivo, uma indução, uma dedução, uma estimativa, né, várias linguagens que são trabalhadas, né, nessas provas. Então, é importante que você conheça, é importante que você tenha, né, esse conhecimento até para poder passar isso, né, para o seu aluno. Ah, mas isso aqui eu vou ter que fazer uma prova para trabalhar esses itens com o meu aluno? Não necessariamente. Né? No dia a dia você já está trabalhando questões. Né? Você pode, nas questões que você está trabalhando, relacionar isso que está sendo colocado aqui. Né? Estabelecer relações, comunicação, diferentes linguagens, argumentação, né? Tudo que está sendo falado aqui, vocês já estão trabalhando isso na sala de aula. Né? Então, não vejo uma grande necessidade de fazer alguma coisa a mais, né, nesse momento. Né? Mas, lógico que fica a cargo de cada professor. Mas, para isso, é importante que você visite, né, essas provas anteriores, né, e perceba, né, entenda o que foi trabalhado lá, né, até para vocês verem que não é uma coisa assim do outro mundo, né, não tem nada além daquilo que vocês já estão trabalhando em sala de aula, isso tanto matemática como língua portuguesa. Tá? Mas lógico que cabe a cada professor, a cada escola, né, entender isso e trabalhar da melhor maneira possível, né, que você acha que vai atingir o seu aluno da melhor maneira possível. Tá? Mas fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então, eu quero estimular vocês, né, eu quero que vocês vão, né, trabalhem, vão a fundo, né, visitem a plataforma do INEP, onde que é feito o SAEB, né, e conheça, né, aquilo que o seu aluno vai trabalhar, até para poder falar para ele, né, até para poder, de uma certa forma, até tranquilizá-los. Lógico que hoje os nossos alunos estão mais acostumados a esse tipo de avaliação, né, do que estavam há 2, 3 anos atrás. Né, já estão repetindo avaliações na sequência. Né? Então, mais uma que virá aí para frente. Os conhecimentos e competências esperados para cada etapa são indicados nos descritores da matriz de referência de matemática e língua portuguesa. Então, quer saber o que vai cair, o que vai ser cobrado, né? O conhecimento e as competências está na matriz de referência, tanto de matemática e língua portuguesa. Aqui é um exemplo dos descritores, tá? Da matriz de referência. Lógico que está com uma letra bem pequena aqui, né? A intenção não é ficar lendo isso com vocês, né? Nem falando, mas é que vocês depois, como eu falei, tem um link lá para ter acesso a esses descritores, né, de matemática, da matriz de referência, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. E aí está descrito, né, todos esses itens aí com os seus verbos, né, começando com os seus verbos. Então, não deixe de fazer esse trabalho, né, de fazer essa visita. Eu coloquei também aqui um trabalho que foi feito
por outros PCNPs, né, que eu recebi, eu achei bem interessante, que ele faz uma ligação, né, entre as habilidades essenciais e os descritores. Tá? Então, é um material que já vem pronto, né, eu achei bem interessante, eu também estou disponibilizando para vocês, professores. Então, você tem as habilidades, né, que são trabalhadas, nesse caso aqui, né, o exemplo que eu coloquei aqui de álgebra, né, o objeto de conhecimento, e faz esse link, né, ele relaciona com o SAEB. Né, isso foi um trabalho que foi feito em uma outra diretoria de ensino que nos permitiu, né, passar isso à frente. Então eu achei bem interessante, até para vocês poderem fazer essas comparações, né, com os descritores, com essas habilidades, as habilidades essenciais que nós já trabalhamos, né, no nosso dia a dia na escola. Né? Então nós já trabalhamos com isso. Então não é uma coisa que seja do outro mundo, coisas novas que estão aparecendo em termos de habilidades. É exatamente aquilo que nós já estamos trabalhando, é aquilo que vocês já estão trabalhando em sala de aula. Tá? Então, percebam, visualizem isso, né, para ficar mais fácil de poder entender. Bom, já quase que partindo para os finalmente, aí faltam algumas coisinhas só, essas habilidades e matrizes, né? Habilidades essenciais e matriz de referência do SAEB estão articuladas. Então, as habilidades essenciais e a matriz de referência do SAEB, eles estão articulados, eles estão juntos. Tá? Habilidades essenciais e matriz de referência do SARESP estão articulados também. Tá? Tanto habilidades essenciais e matriz de referência tanto do SAEB como do SARESP, eles estão articulados. Então, quando o SAEB vai fazer a sua avaliação, ele visita as habilidades essenciais. O SARESP, quando vai fazer a sua avaliação, ele visita as habilidades essenciais. Lá é a fonte onde ele vai buscar para fazer as suas questões, seus itens. Então, o que significa? Que ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais, isso se refletirá nas avaliações externas, tanto no SAEB quanto no SARESP. Tá? O que quer dizer isso? Se eu estou trabalhando as habilidades essenciais em sala de aula, os exercícios em sala de aula, o meu aluno, né, o seu aluno, já está preparado, né, ou está sendo preparado para fazer tanto o SAEB quanto o SARESP, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Tá? Então, até uma forma de tranquilizá-los, né? Mas precisa ser trabalhado, virar a página, agora parar tudo na escola e começar a trabalhar para só SAEB, só questões do SAEB para poder atingir o índice. Eu recomendo, né, vou reforçar, cada escola vai trabalhar do jeito que achar melhor. Eu recomendo que continuem trabalhando o que vocês estão trabalhando em sala de aula. Né? Isso é o suficiente para que o nosso aluno consiga realizar o SAEB e consiga realizar o SARESP. Tá? Não, lógico que ele pode fazer simulado, pode fazer o que vocês acharem melhor. Né? Mas o que eles já estão trabalhando, o que é contemplado, né, nas avaliações da AP, das sequências digitais, tudo isso, né, que não é pouco, né, contempla aquilo que vai ser pedido na avaliação do SAEB e na avaliação do SARESP. Tá? Espero que tenha ficado bem claro, né, nessa minha colocação. Algo mais que eu gostaria de passar para vocês. Há uma plataforma de apoio à aprendizagem do CAED. Tá?
Então, nós temos, desculpa, nós temos a plataforma do CAED e muita gente encontra dificuldade para entender, né? E muitas vezes as explicações que estão lá dentro não é o suficiente, você quer algo mais. Então tem uma plataforma paralela ao CAED, né, que é de apoio à aprendizagem do CAED, né, onde é explicado tudo, né, pormenorizado cada coisa. Então eu vou disponibilizar para vocês aí também o link de inscrição, tá? Então clica, faça sua inscrição e aí você vai ter acesso, né, a várias plataformas, né, cards, né, vários cards, onde vão te ajudar a entender como que funciona o CAED. Tá? É bem interessante, é bem legal. Eu acho que aqui é uma visão, né, dessa plataforma parecida com o CAED, que é o mesmo, né? É a mesma equipe que está fazendo, mas ele vem para apoiar, tá? Então, eu peço que vocês façam a inscrição, visitem essa plataforma, conheçam essa plataforma, né? Para entender um pouco melhor o CAED, né? Para a gente na hora que entrar no CAED, a gente ir mais rápido, entendendo, né, como que as coisas acontecem lá dentro. Tá? Então, é bem interessante que vocês se aprofundem um pouco isso. Essa era uma demanda onde muitos professores, né, já falaram, já pediram, né, e essa plataforma eu acho que vem para cooperar, né, com o professor para entender, né, um pouco mais e ele poder se aprofundar naquilo que o CAED está se propondo, trazer resultados e esses resultados serem usados para o benefício de nossos alunos. Aqui eu estou colocando algumas datas, né, importantes, eu acredito que todos já tenham conhecimento dessas datas, né? São datas para a escola como um todo, né? A semana de estudo intensivos, o conselho do terceiro bimestre, pode até ter algumas mudanças, né? No decorrer do semestre, então é importante que vocês visualizem. Mas o mais importante que eu queria destacar para vocês é o período de aplicação das provas, né? Do que nós estamos falando aqui. Então, a prova do SAEB tem como data entre 8 de novembro e 10 de dezembro. Tá? Até agora, nós só temos isso como informação de datas. Não temos muito mais do que isso, mas então trabalhem, coloquem na agenda de vocês esse período de aplicação do SAEB. A mesma coisa para o SARESP. Tá? Até tenho entre parênteses lá, a confirmar, mas a data prevista para isso é 1 e 2 de dezembro. Não mudando, né? Confirmando isso, então seria 1 e 2 de dezembro. Tá? Então, já temos algumas datas aí, alguns momentos, né? Que podem ser já colocados em nossas agendas aí, esperando o acontecimento dessas avaliações. Mas, como eu já tinha falado antes e reforço agora, eu acredito que é importante realizar, é importante que todos os alunos realizem essa avaliação e outras avaliações que estão vindo, né? É importante para a escola ter esses dados, tá? Então, cabe a nós, professores, coordenadores, né, incentivar os nossos alunos para essa realização. Né? Para quê? Com o objetivo de o professor da escola, a escola, ter informações. Para quê? Para fazer o seu plano de atuação. Tá? Então a gente precisa desses dados, é importante que nós tenhamos esses dados, é importante que a gente saiba trabalhar com esses dados ao longo do ano. E por fim, eu vou passar para vocês as referências que foram usadas nesse ATPC de formação.
e os links para que vocês possam visitar, né, aquilo que nós trabalhamos nessa formação. Então, nós temos as perguntas frequentes, nós temos a matriz de referência de matemática e de língua portuguesa, e nós temos também a articulação do SAEB, aquelas tabelas que eu mostrei para vocês algum tempinho atrás. Tá? E dentro desse material, vocês vão encontrar onde vocês podem conhecer um pouco melhor o CAED. Tá? Também nós temos o link lá, e para vocês fazerem a inscrição e trabalhar, entrar lá dentro e conhecer um pouco melhor o CAED. Tá? Então, me despeço nesse momento, agradeço a participação de todos os professores, todos os professores coordenadores, e até um próximo dia.